Galera cervejeira, sejam bem-vindos à última palestra do nosso Congresso Técnico Internacional Agrária Malte. Esse ano, o congresso ele inteiro no formato de lives, congresso inteiro online. Então, com essa aqui, nós estamos fechando 14 palestras, pessoal. Foram 7 dias, nós estamos desde o dia 20 levando aí palestras de excelente qualidade para vocês. E para fechar esse congresso com chave de ouro, nós temos mais uma palestra da nossa parceira Lallemand. Eu estou aqui ao meu lado com o Lucas. O Lucas é o técnico da Lallemand no Brasil e veio aqui participar do congresso. Ele vai ficar como moderador aqui dessa palestra. Então, se vocês... Eu já vi que tem bastante gente ali no chat, conversando, dando boa noite. Vi que já tem gente que fez perguntas já no Ask a Question. Então, ao longo da palestra, se você tiver alguma pergunta, vai no Ask a Question. Vocês podem também votar nas perguntas mais interessantes aí, e as perguntas mais votadas serão respondidas ao final da palestra pelo Mariano ao vivo aí para vocês. Pessoal, quem perdeu as demais palestras, as outras 13 palestras, elas já estão disponíveis lá no canal da Agrária Malte, lá no YouTube. Inclusive a palestra de hoje à tarde, né, da Lallemand, lá do Jean Maria, também já está disponível lá no YouTube. E assim que terminar essa palestra, nós vamos subir ela também lá para o YouTube. Então, pessoal, vou passar a palavra aqui para o Lucas, agradecer o Lucas, já agradecer de antemão também o Mariano. O Mariano está lá na Argentina, ele vai fazer essa palestra direto da Argentina para vocês. Então, obrigado, Lucas, obrigado, Mariano, já eu sei que está me ouvindo já. O Lucas vai falar rapidinho aí como é que vai funcionar a palestra, vai apresentar rapidamente o Mariano, daí o Mariano já inicia a palestra. Então, pessoal, boa palestra, não esqueçam ali, se tiver perguntas, façam ali no Ask a Question e depois a gente vai responder elas ao vivo aí. Obrigado. Bom, olá novamente, pessoal. Então, estamos de novo aqui para a última palestra. Me apresentando novamente, meu nome é Lucas, eu trabalho com a Lallemand. Já fazem 5 anos nessa parte técnica, cuidando aqui do Brasil. E agora, agora aqui na América do Sul, nós temos também o Mariano, que trabalha com a gente, que tem um vasto background de cervejaria, de laboratório, e vai fazer essa apresentação para a gente. Ele vai tentar falar um pouquinho no portunhol dele, que é bem mais fácil ele tentar falar português, por exemplo, do que eu falar em espanhol. Então, a gente vai começar com ele, vai falar um pouquinho da carreira dele, falar um pouquinho do que ele faz, e já vamos começar a falar de detonação. Boa noite, Mariano. E, Lucas, você escuta bem? Tá perfeito, pode continuar. Escuta. Ok, boa noite pela gente. Sim, esta apresentação vai ser no meu português, que espero vocês possam compreender. Me gostam muito as línguas, agora tento sempre de poder comunicar na língua do país a que você deseja falar. Como dizia Lucas, eu me chamo Mariano Tizones, vivo em Córdoba, Argentina, no meio da Argentina. Faço o Regional Sales Manager pela Lallemand em Sudamérica. Eu comecei com a cerveja no ano 1999 como cervejeiro caseiro, mientras eu estudava bioquímica. Após disso, eu mudei a Buenos Aires, estive trabalhando 3 anos na universidade. Após disso, fiz uma
um pós-grado em enologia. Depois disso, tornei na Argentina e trabalhei com uma cervejaria local, Peñón del Águila, por cerca de 5 anos com eles. Depois comecei a trabalhar com a Lallemand nessa posição. Estou trabalhando com eles desde o fevereiro do ano passado. Bom, basta destas introduções. Vamos a ver a minha apresentação, que o tema que eu desejava que vocês... Espera. O Mariano vai compartilhar a apresentação dele para a gente assistir junto. Isso. Agora sim. O que eu queria falar com vocês é acerca do metabolismo das cepas cervejeiras da Lallemand. Especificamente, atenuação. Um tema muito... Mariano, sim. Um minuto, Mariano. Ali mostra um ícone para você apertar em ocultar. Ocultar. Perfeito. Ok. Agora sim. Perfeito. Então, para começar, vamos falar um pouquinho dos carboidratos, que são os maiores componentes do mosto de cerveja. Desses carboidratos, nós temos monossacáridos, entre eles glicose, dextrose e frutose. A glicose é o carboidrato mais abundante na natureza. Tanto a glicose e a frutose podem entrar na célula de levedura através de um transportador chamado glucose permease, que esse ingresso na célula não custa nada. Isso é uma difusão passiva, não tem custo para a levedura incorporar esses carboidratos. Depois temos disacarídeos, maltose e sacarose. Maltose é o maior componente do mosto. É um disacarídeo composto das duas moléculas de glicose. Também temos a sacarose, o açúcar comum. O sacarose é composto das duas moléculas de glicose e frutose. Também temos carboidratos que são mais complexos, como a maltotriose. A maltotriose é composta de 3 moléculas de glicose, e nem todas as leveduras de cerveja o metabolizam. E isso aqui tem uma importância muito grande pela fermentação dos mostos e da qualidade da cerveja final. Ao último, nós temos um vasto, diverso grupo de carboidratos, chamados dextrinas. Esses carboidratos possuem um peso molecular variável, que pode ser de pequeno. Nós podemos considerar 4 unidades de glicose, chamada maltotetrose, já uma dextrina. E podemos ter também moléculas muito mais grandes e complexas, que também podem ser consideradas dextrinas. Eles podem ser ramificados, por exemplo.
Geralmente, as leveduras de cerveja não metabolizam essas dextrinas, com a exceção de Saccharomyces cerevisiae variedade diastáticos, que essa levedura aqui pode metabolizar através da geração de uma enzima, quebrar as dextrinas e poder metabolizar. Outro exemplo poderia ser o Brettanomyces, que também pode secretar enzimas que vão metabolizar essas dextrinas aqui. Isso aqui é a composição promédio de um mosto obtenido da mosturação a 65 graus durante 35 minutos, 72 graus, 20 minutos. A densidade desse mosto é 12,5 graus Platos. Aqui vocês podem ver a composição desse mosto. Isso aqui são a quantidade de cada açúcar em gramos por litro. Mas, em promédio, você pode assegurar que um mosto de cerveja tem entre 50% e 60% de maltose, 15% a 20% de maltotriose, 10% a 15% de glicose, menos de 3% a 2% de frutose, menos de 1% de sacarose. E você pode ver que na cerveja final, praticamente toda maltosa ha sido consumida pela levadura. O mesmo sucede com frutose, sacarose e glicose, mas a maltotriose não é consumida totalmente. Isso, em maior ou menor medida, pode suceder de acordo com nutrição, composição dos mostos. Eu já falava da absorção desses açúcares pela levedura. A levedura possui distintos sistemas para a absorção dos diferentes açúcares nos mostos. Por exemplo, a sacarose, a levedura possui uma enzima constitutiva chamada invertase. A invertase ou sacarase vai hidrolisar, vai quebrar a sacarose e transforma em glicose e frutose. Uma vez já quebrados, já hidrolisados, esses monossacáridos podem ingressar à célula através do transportador glucose-permease, que é uma difusão sem custo pela levedura. Uma vez que já dentro da célula, podem ser incorporados na via glicolítica, fermentados pelo metabolismo geral. A maltose e maltotriose é um caso distinto, porque elas precisam de transportadores específicos. Esses se chamam symporters. Eles aproveitam um diferencial de concentração de prótons, importam esses açúcares com um próton e depois a levedura deve tirar para fora um próton. Agora, esse transporte, este ingresso das moléculas na célula tem um custo. Tem um custo energético para a célula. Mas, uma volta ingressado maltose e maltotriose,
no interior, no citosol celular, a maltase, una alfa-glucosidase, quebra, hidroliza esos azúcares, transformándolos en glicose, en glicose. Que novamente essa glicose pode ingressar no metabolismo geral da célula. Uma característica particular é que esses transportadores aqui de maltose e maltotriose, que geralmente as leveduras usam os mesmos transportadores para essas moléculas aqui, nos casos de leveduras ale, correspondem a um tipo de transportador chamado AGT1. Nos casos das leveduras lager, tem clusters de genes MAL X1 e MTT1. Esses transportadores fazem o mesmo trabalho, mas nos casos de levedura ale, esse transportador pode ser modificado ou alterado com a temperatura. Nos casos da levedura lager, a temperatura não existe essa possibilidade, não é afetado tanto como pela temperatura, especialmente no caso do maltotriose. A temperatura mais alta, no caso das leveduras ale, isso pode causar uma maior transporte de maltotriose no interior das células. Se você baixa as temperaturas, o transporte de maltotriose no interior da célula pode diminuir. Agora, tudo isso tem implicações no processo de fermentação. Aqui vocês podem ver que o primeiro açúcar que em metabolizar é a sacarose. A sacarose, através da sacarasa, é rapidamente hidrolisado e transformado em frutose e glucose. É por isso que as concentrações iniciais desses açúcares aumentam à medida que a sacarose é hidrolisada. As pequenas concentrações no mosto da cerveja são hidrolisadas, as concentrações de glicose e frutose aumentam. Mas o primeiro açúcar que realmente começa a ser utilizado pela levedura é a glicose. A glicose é rapidamente incorporado a baixo ou nulo custo pela levedura, fermentado. Também a frutose ocorre o mesmo com esse açúcar, mas a uma velocidade menor. É uma volta que você tem aproximadamente a metade do glucose consumido, as leveduras podem ou começam a metabolizar aqui. Você pode ver que a metade da concentração de glucose aqui pode ver que começa a fermentação da maltose. Só ocorre quando a glucose exerce um efeito repressor muito alto os genes que codificam os transportadores de maltose e inibe transportadores constitutivos da levedura. Uma volta que a metade da concentração de glicose chega, a levedura começará a consumir maltose. A levedura consome maltose e só uma volta que a concentração de maltose baixa a metade, pode começar a metabolizar maltotriose. Este açúcar aqui, o trisacarídeo, começa a metabolizar só quando a metade da maltose ha sido fermentada.
isso aqui pode trazer muitas consequências à cerveja final. Se não toda a maltose é metabolizada ao início da fermentação, praticamente nada da maltose vai ser, ou muito pouco vai ser fermentada e vai deixar cervejas com muito corpo e doçura residual. Isso aqui é maltodextrose, que já poderíamos considerar dextrinas, e como vemos aqui, não sofre, não é metabolizada, não é fermentada pelas leveduras. O que é a atenuação? A atenuação indica a proporção e o tipo de carboidratos que uma determinada cepa de levedura pode fermentar a partir do mosto. Aqui tem a fórmula muito simples de como você pode calcular a atenuação. Isso aqui é atenuação em porcento. Podemos fazer o cálculo de densidade original menos densidade final, dividido densidade original por 100. E desta forma, nós podemos ter cepas de levedura com atenuação baixa, se o resultado aqui é menor a 80%. Cepas classificadas de atenuação média, se o valor no meio da 80% e 90%, maior a 80%, mas menor a 90%, e cepas de atenuação alta, quando o valor é maior a 90%. Atenuação isso é uma característica inerente da cepa de levedura. Isso é genética. Isso está gravado na informação genética de cada cepa de levedura, e nós, como cervejeiros, não poderíamos modificar. Mas a atenuação depende também de cada mosto em particular. E aqui o cervejeiro pode modificar através de as práticas no brewhouse, a seleção de ingredientes, nutrição, e pode modificar as características nutricionais, o perfil dos açúcares dos mostos, e pode modificar a atenuação dessa forma. E nós dizemos também que o grau de atenuação tem um forte impacto nas características organolépticas da cerveja. Aqui podemos fazer essas duplas, aqui seco, encorpado, aguado, viscoso, leve, pesada, sempre tendo em conta que maior corpo, maior doçura da cerveja final. Também isso leva a considerar que podem aparecer certo tipo de off-flavors se a atenuação não é a desejada. Podemos encontrar aromas de mosto, também favorecer a contaminação, senão chegamos a ter uma atenuação final adequada. Podemos deixar açúcares que podem ser fermentados por outros micro-organismos e ter off-flavors. Então, a atenuação, um fator muito importante as características genéticas da cepa de levedura. Nós vamos ver mais ao final
quais são as características metabólicas das nossas cepas, mas a genética é muito importante nas características de atenuação. Também tem que ver a densidade celular, estado fisiológico das células ao início da fermentação, sua viabilidade e vitalidade. Os cervejeiros sabem que se você inocula, faz uma inoculação muito baixa, a atenuação não vai ser a esperada. O mesmo sucede quando as viabilidades e a vitalidade das células é muito baixa, senão não chega a ter a atenuação desejada. Nós dizíamos também que concentração, densidades, o perfil de açúcares no mosto vai exercer um impacto na atenuação do mosto. Também a temperatura de fermentação, temperaturas mais altas, especialmente no caso das ale, vai ter um impacto na atenuação. Ha sido demonstrado que a capacidade de incorporação de maltotriose nas leveduras ale pode ser influenciada pelas temperaturas. Agora, a temperaturas mais altas, você vai ter maior metabolização da maltotriose e maior atenuação. Se você baixa as temperaturas, a velocidade de incorporação de maltotriose vai ser menor e a atenuação vai aumentar. Depois, relacionado ao estado fisiológico das células, temos os nutrientes. Os nutrientes, oxigênio também, podem exercer um potente efeito sobre a atenuação. Isso aqui é um caso de deficiência de zinc. Aqui vemos, nesse estudo aqui, que os valores de álcool desidrogenase, uma enzima clave pela fermentação, isso aqui com diferentes níveis de zinc, os níveis de álcool desidrogenase são menores. Isso aqui, a diferentes níveis de zinc ou baixos níveis de zinc podem afetar enzimas claves para o processo fermentativo. Na fermentação, nós podemos ter curvas desse aspecto aqui, que inicialmente não dizem muito, mas se você põe nos parâmetros da cerveja uma densidade final objetivo, vamos saber que podemos ter vários tipos de curvas de fermentação. Esta aqui em verde poderia ser uma curva de fermentação normal, onde a atenuação final entra dentro dos parâmetros prefixados. Podemos ter também uma curva com uma latência prolongada. Aqui a levedura não começa a fermentar rapidamente, pode ter um retraso, uma fase lag prolongada, mas depois repreende a fermentar e chega dentro das densidades finais previstas. Pois podemos ter uma fermentação lenta, a um ritmo de metabólico mais lento, mas que chega à densidade final
objetivo. Podemos ter também uma fermentação lenta com fase de latência, que essas fermentações podem chegar à densidade final objetivo, mas depois de muito tempo de fermentação. Isso aqui é o caso mais que pode generar maior preocupação ao cervejeiro, que é essa parada de fermentação. A levedura começa a fermentar normalmente, ou pode ter alguma latência, mas a um certo ponto a fermentação não continua, o metabolismo das leveduras é detenido e a fermentação para. Ao último temos um caso que é a superatenuação, caso de que a atenuação final supera essa da densidade final objetivo. Isso pode ter muitas causas, especialmente contaminação com outros micro-organismos, outras levaduras selvagens, por exemplo. Nós falávamos também a importância que tem o cervejeiro na criação do mosto. Aqui temos, nesta figura, nós podemos ver os valores de distintos açúcares. Desculpa. Distintos açúcares, sacarose, glucose, maltose, maltotriose, maltotetrose, que novamente vamos a ter este maltotetrose como índice de dextrinas. Também temos a densidade específica e açúcares fermentescíveis. E vamos saber que esses são mostos obtidos através de mosturação a temperatura única durante 120 minutos. Tudo o que ocorre a temperaturas mais baixas de 60 graus, nós vamos saber que o extrato obtido não sofre um aumento muito grande dessas temperaturas, mas a fermentabilidade, em alguns casos, é muito baixa desses mostos. A janela do cervejeiro se ubica entre os 60 e 72 graus centígrados. Nessa janela, você pode, dependendo das temperaturas e do processo do mash, você pode alterar em grande medida as características do mosto. E aqui, só fazendo infusões simples, isso aqui, para mosturação a temperatura única, 120 minutos, nós podemos ver as grandes câmbios, as grandes diferenças que você pode obter nas características do mosto. Aqui vamos ver que se vamos a temperaturas de 70 graus, vamos a obter maior quantidade de maltotetrose, índice dessas dextrinas, e a fermentabilidade do mosto cai. Mientras que se nós fazemos mosturação certo perto de 60 graus, a fermentabilidade aqui, essa curva azul aqui, vai ser máxima. Por maior trabalho das beta-amilases. Agora,
isso aqui, resumindo, o cervejeiro tem ferramentas para criar mostos de acordo a sua especificação, o tipo de cerveja que ele deseja criar. Aqui vamos falar um pouco da genética, Esse aqui são as atenuações da linha Lalbru da Lallemand, nossas leveduras. Eu classifiquei aqui de acordo ao grado de atenuação. Essa atenuação aqui é no mosto padrão, obtido pelos nossos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Mas temos ordenadas aqui, em ordem decrescente, todas as cepas da linha Lalbru. E começamos com a Belle Saison. Esse aqui tem uma atenuação de 90%, uma desviação estándar dos resultados obtidos com 2%. Essa caderia na classificação de levedura de alta atenuação. Já vamos ver a explicação de isso. Seguimos e temos a Nottingham, com uma atenuação promédio cercana aos 84%, uma cepa que pode atenuar muito bem em deixar cervejas secas. Brie, também uma levedura da costa oeste, que é caracterizada pelo final seco, também 83%. Abai, uma levedura belga, atenuação 81%. New England, 81%. Diamond, uma cepa Lager Saccharomyces pastorianus, praticamente 81%. Munich Classic, uma cepa indicada para produzir Hefeweizens, 80%. Köln, 80%. Witt, já poderíamos cair no costado de baixa atenuação, 79%. A nova levedura chegada da Lallemand, a Verdant IPA. Nós vamos falar um pouquinho mais depois dessa levedura, 78%. Voss, 76%, promédio dessa levedura. E Windsor e London, leveduras de baixa atenuação, 68% ao 68%. Isso para que você possa ter uma visão completa do nosso... Sim. Eu só queria fazer um parênteses aí nesse teu gráfico, falar Sim. um pouquinho que também nós não somos o único fornecedor que tem uma levedura chamada London. E também tem uma levedura chamada London W4, e ela tem uma atenuação totalmente diferente. Ela tem uma atenuação bem maior que a London nossa da Lallemand. Então, para o pessoal tomar cuidado quando for escolher a levedura, e ver realmente as características delas na ficha técnica, tá? Para não cair de pegar uma levedura pensando que vai trazer alguma coisa de uma outra levedura que tem um nome parecido, tá? Então, só esse parênteses é bem importante, porque já aconteceu mais uma vez o pessoal confundir esses nomes. Obrigado, Maria. Perfeito. Sim, aqui a nossa London tem uma atenuação muito baixa. Vamos ver por quê. Mas sim, muitas vezes os nomes comerciais podem induzir a erros no cervejeiro, pensar que faz uma característica similar e podem ser cepas totalmente diferentes.
Mas isso aqui é uma boa visão do espectro atenuativo das nossas cepas. E você pode jogar com essas características atenuativas. Isso aqui, para poner mais foco, mais atenção em tipos de leveduras que nós oferecemos como soluções para o estilo IPA. Aqui temos as 5 leveduras que integram esse lote, que oferecem esses, que podem ser empregadas para fazer cervejas de tipo IPA, seus derivados. E vamos ver que temos um amplo espectro de leveduras de acordo ao estilo cervejeiro que se deseja fazer. Temos leveduras como por exemplo, Nottingham, aqui o verde escuro, que tem uma atividade fermentativa bastante rápida e uma atenuação alta, um final seco, igual que a Brie, com uma fase de latência mais larga, mais uma atenuação bastante alta. Depois temos New England, que tem caracteristicamente, essa levedura tem uma fase de latência prolongada, é uma atenuação ligeiramente mais alta que a Brie ou Nottingham. Depois temos a Windsor, que tem uma cinética fermentativa muito rápida, mas uma atenuação relativamente alta. Isso aqui é um mosto também, o mosto standard da Lallemand, 12 Brix. E para que vocês possam ver, a Verdant IPA se ubica uma cinética muito rápida, essa levedura ubica-se no meio do resto das leveduras. Não tem uma atenuação muito alta, e não é uma atenuação baixa como a Windsor. Agora, nós podemos dizer que a Verdant é uma terceira via para fazer as IPAs. Não vai encontrar, ou vai encontrar uma atenuação totalmente diferente ao resto das leveduras. Agora, como exercício, vamos a ordenar por metabolismo as nossas cepas. Aqui temos todas elas ordenadas alfabeticamente, e vamos a estabelecer um critério de ordenar elas por seu metabolismo. Essas cepas aqui, London, Windsor e CBC1, só vão fermentar glucosa, fructosa e maltosa. A característica principal dessas cepas aqui, elas não fermentam a maltotriose. Essa é a principal causa que elas terminam com atenuações muito baixas. Tendo em conta que o 15-20% dos açúcares do mosto são maltotriose, isso é bom que isso suceda.
Não é errado que isso seja assim. Elas vão deixar praticamente a maltotriosa, toda a maltotriosa, e você vai achar cervejas com muito corpo e doçura residual. Agora, essas cepas aqui são ideais para cervejas encorpadas, sejam IPAs, Sweet Stout, Sweet Porter, Brit Scotch Ales. Todas as ales britânicas vão ser favorecidas por estas leveduras. E você pode favorecer o encorpamento fazendo mashings a temperaturas mais altas. Mas se você mistura 63 graus 75 minutos, vai obter gravidades finais maiores a 1018 com essas leveduras. A maltotriose não vai ser tocada, você vai obter cervejas encorpadas. A razão de isso é essas cepas não metabolizam a maltotriose. A CBC1 usada para engarrafamento, para a produção de anidride carbônica nas garrafas. Isso funciona assim se você tem uma cerveja produzida com essas cepas aqui, London, Windsor, e você deseja conservar o corpo, a CBC1 não vai consumir a maltotriosa e o corpo vai ser respeitado. Agora, todas essas cepas aqui vão fermentar glucosa, fructosa, maltosa e maltotriose. Todas essas aqui. Abai, Brie, 97, Diamond, Köln, Munich, Wheat, Munich Classic, New England, Nottingham, and a nova Verdant IPA. Mas nós falávamos dos problemas que podem ter as leveduras de fermentar a maltotriose. Em certos casos, como mostros de alta densidade, que vão poder produzir altos níveis de álcool, as leveduras podem ter dificuldade em terminar de fermentar maltosa, e se não podem terminar de fermentar maltosa, não vão fermentar maltotriose. No caso da levedura Verdant, ela tem uma afinidade relativamente baixa pela maltotriose. Essa é a causa que ela tem uma atenuação diferente e intermédia com respeito à sua atenuação. Inclui a voz também, que vai a fermentar maltotriose. A última levedura é a Saison, a Belle Saison. Belle Saison, essa aqui é uma levedura Saccharomyces cerevisiae variedade diastáticos. Essa levedura vai a produzir uma alfa-amiloglucosidase. Esse enzima vai a poder hidrolisar dextrinas, maltotriose, todo tipo de enlace alfa-glucosídico, e vamos a poder terminar com cervejas com corpo muito baixo, cervejas muito secas, com uma atenuação muito alta. Exemplos: Saisons, algumas Belgian ales, brut or extra dry beers. E por que não empregar essa levedura em cervejas de muito alta graduação alcoólica, Imperial Stout. Essa levedura você pode fermentar a baixas temperaturas, e o caráter fenólico
dessa levedura, você pode diminuir o caráter fenólico e agregar complexidade a cervejas como, por que não, Imperial Stouts. E chegar a atenuações muito baixas. Bom, isso aqui é toda a minha apresentação. Eu desejo agradecer ao Lucas e à Cooperativa Agrária para o espaço para promover nossos produtos, falar com os cervejeiros de alguns temas interessantes que podem ser de utilidade a eles. Aqui você tem os nossos contatos. O meu na Argentina os cervejeiros que falam espanhol. O Lucas, no Brasil, que vocês podem fazer chegar todas as perguntas a nós. Recordar também a vocês que podem inscrever para receber newsletter da Lallemand. Bom, se vocês têm, Lucas, se os cervejeiros têm as perguntas, podemos começar a responder? Opa, vamos lá. Então, obrigado, Mariano. Agora vamos começar. Ok, eu faço minha... troco... Sim. Você pode parar de compartilhar a tela para a gente voltar para a tua imagem. Bom, enquanto isso, vamos para a primeira pergunta. Pode ser, Mariano? O som está tranquilo, né? Sim, perfeito. Ok, então a primeira pergunta, a pergunta do Thomas... Entendeu o meu português? Tá perfeito, tá perfeito. Algumas palavras você falou em espanhol, mas elas são muito próximas do português, então é muito fácil para nós. Okay. Se alguém teve alguma dúvida também, pode mandar aqui no chat que a gente tenta esclarecer. Ok. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é a pergunta do Thomas. Qual o melhor ou quais os procedimentos indicados para realizar o descanso do diacetil utilizando fermentos secos? Daí ele dá uma sugestão aqui do que ele faz. Aumentar 1 a 2 graus Celsius quando a atenuação está na metade e, novamente, dá mais um aumento quando a atenuação está em 75%. O que você indica quanto ao descanso do diacetil, Mariano? Vai depender da força fermentativa e atenuação da cepa. Depende, cepas pouco atenuativas, aos 50% da fermentação vai ocorrer antes de uma cepa de alta atenuação. Agora, cepas pouco atenuativas, eu faria antes para aproveitar a energia metabólica e poder elevar as temperaturas. Com cepas mais atenuativas, faria uma volta que a cepa consumiu 75% ou transcorreu 75% da fermentação. Mas o descanso você conhece a sua cepa de levedura e agora você vai saber ou você deveria conhecer a cepa de levedura e saber que algumas precisam, em algumas condições de fermentação, precisam de descanso de diacetilo e outras cepas não vão precisar. Sempre muito útil
testar os níveis de diacetilo, especialmente nas cepas que têm tendência à produção de diacetilo. Caso das cepas ales. Exato. Então, acho que era isso a resposta. Vamos para a próxima. Então, a pergunta do Dimitri. Boa noite. Opa! Mudou aqui os votos, agora tem outra na frente. Vamos na ordem. A pergunta do Bento. É recomendado fazer o starter do fermentos secos e líquidos? E seguiria alguma regra, como tempo, temperatura, taxa de inóculo? Bom, as nossas investigações demonstram, investigações de laboratório, as provas piloto, que as fermentações começando com inoculação direta podem ser mais rápidas e ter uma atenuação mais alta que fazendo a reidratação. O starter, eu entendo a starter como uma forma de aumentar o número de células viáveis, mas fora disso eu não acho que vai a comprometer a fermentação. Usando inóculo seco, direct pitching, ou fazendo um starter. Você vai ter bons resultados, muito bons resultados, inoculando de maneira direta. Não tem necessidade de fazer starters, a menos que você não tenha o volume necessário de inóculo seco e deseje aumentar com um starter os números de células. Isso. Também quero adicionar aí, Mariano, que quando você faz o starter do fermento seco, você perde uma das grandes vantagens do fermento seco, que é uma contagem de células, uma noção exata do quanto de fermento tu está adicionando ali. A partir do momento que você começa a trabalhar com starter, você vai ter que fazer uma contagem, ter um controle maior do que você está multiplicando para colocar na tua cerveja. Exato. A resposta seria, como eu compreendo a pergunta, não é necessário fazer um starter, porque você tem um número de células definido por gramo de produto. E se você não tem, você pode usar a nossa calculadora de inóculo na nossa página web. Se você não tem a quantidade em gramos de levedura, sim, poderia fazer um starter para aumentar o número de células viáveis, mas com levedura seca não tem esse problema, exato. Isso. Eu vou colocar também ali nos comentários o link da nossa calculadora de inóculo também, tá? Daí vocês também vão poder ter acesso a essa calculadora para saber exatamente quanto que se dosa para cada estilo. Essa pergunta acho que está feita, vamos para a próxima. Boa noite, terminada a atenuação, mas mantendo a temperatura de fermentação, qual a melhor maneira de coletar o fermento antes de fazer o dry hopping para não contaminar a lama com palha? Acredito que palha ele quer dizer lúpulo, né? Isso. A lama, a coisa é a lama? A lama seria o fermento que ele vai reutilizar. Ok. Bom, dependendo da floculação das leveduras, você vai ter diferentes
tempos de colheita dessas leveduras, mas a regra seria coletar o antes possível. Apenas com a fermentação primária terminou, concluiu, você deveria poder começar a coletar levedura. Isso vai depender da capacidade de floculação e sedimentação posterior da cepa de levedura, mas a regra é coletar o antes possível. Não deixar muito tempo, 24 horas, em alguns casos você pode começar a coletar, 48, 72 horas. Após disso, a levedura pode começar a ter alguns problemas, sobretudo a temperaturas de fermentação. Elas começam a consumir seus carboidratos de reserva, começam a starvation, fome, começa também a morrer. O antes possível é o melhor. Maravilha. Então, vamos para a próxima pergunta. Essa aqui que já passou com 5 votos. Quando se utiliza 2 leveduras juntas na mesma fermentação, o açúcar que uma não consome, a outra consegue atenuar? Sim. A cofermentação é uma das vantagens que você pode aproveitar características de uma cepa em uma cepa e características de outras leveduras. Pode aproveitar a capacidade de floculação de uma cepa e capacidade de metabolizar determinados tipos de açúcar em outra levedura. Você pode aproveitar capacidades metabólicas das leveduras e produção de diferentes aromas de outra levedura. Se você pode, em alguns casos, em biologia, mais um não é dois sempre. Você pode ter casos sinérgicos, em alguns casos, ou casos onde você não vai haver diferenças. Deve provar as diferentes combinações. Os resultados vão ser muito interessantes. É isso mesmo, é isso que a gente vê. O pessoal faz as cofermentações, geralmente buscando os aromas e sabores de um fermento e a atenuação do outro. Geralmente é isso que o pessoal faz. Também tem gente que dosa ao mesmo tempo, alguns dosam um fermento antes para produzir os aromas e o outro depois para aromas depois a atenuação. Então outras possibilidades são produzir aromas depois com cepas muito tolerantes ao álcool, chegar a níveis de álcool muito altos que outras cepas mais aromáticas não podem chegar, por exemplo. Essa é outra possibilidade. Também você tem, agora nós temos esse último produto, a Philly Sour. Você pode iniciar com a Philly Sour, acidificar e nas 24, 48 horas agregar uma Saccharomyces cerevisiae e completar a fermentação alcoólica, por exemplo. Então, seria isso. Renato que nos fez essa pergunta. Muito obrigado pela pergunta. O mundo da cofermentação ele é bem grande e tem muita coisa para se estudar. A gente já viu alguma coisinha, tem alguns resultados, mas tem sempre coisas novas para se fazer aí, inoculando 2 fermentos juntos. Vamos então para a próxima pergunta. Pergunta do Thiago Jorge. A Lallemand acabou de
de nos mostrar a levedura Verdun IPA, sendo que a levedura acaba levando o nome de um estilo, a IPA. O que essa levedura pode nos proporcionar em especial? Essa levedura aqui é uma levedura isolada. Isolada, é correto, Lucas? Isolada, aislada. Perfeito, isolado, exato. Isolada da cervejaria Verdant. As características principais dessa levedura é que é uma levedura única, proveniente de um estúdio, uma colaboração entre a Verdant Brewing Company e a Alemã. Nós estudamos seus leveduras e se pudo ver que a levedura da casa continha três tipos diferentes de leveduras. Agora, no processo de seleção, ficamos com só uma, que retinha as principais características de muita produção, alta produção de aromas frutais, especialmente de apricot. Como você diz apricot em português? Olha, eu tenho quase certeza que é Damasco. Damasco, ou mesmo em espanhol, ok. Damasco, algumas notas de melão, notas tropicais. Tem, como dizíamos, umas características de atenuação intermédias. Você vai lograr uma sedosidade, uma presença em boca de alguns açúcares, de uma atenuação como vocês viu, intermédia, que deixa uma presença no paladar, mas respeitando a drinkability da cerveja. Agora, você tem aromas muito tropicais que favorecem a interação ou a sinergia com os aromas do lúpulo. Uma atenuação intermédia é totalmente diferente. Boas propriedades de floculação. Nos testes de floculação, a cepa responde ao teste do Helm, similar a Brie, por exemplo. Uma outra capacidade dessa levedura é a produção de uma enzima chamada beta-liase. Essa enzima aqui pode quebrar tioles, são moléculas açufradas do lúpulo que têm um impacto muito, muito, muito alto nos aromas deixados em uma cerveja lupulada moderna. Agora, tem certas características muito específicas para fazer cervejas dirigidas a um processo de lupulação moderno. É isso aí. Então, o Mariano falou um pouquinho da questão do sabor, a questão da atenuação. Eu acho bem interessante nos gráficos que ele mostrou ali, que a gente vê que os fermentos que atenuam mais, no moço de 12 platos, atenuavam até perto de 2 platos, os que atenuavam menos, atenuavam até perto de 4 platos, enquanto o Verdun ele se posicionava exatamente no intervalo. Ele atenuava esse moço de 12 platos até perto de 3. É uma terceira via é diferente as cepas da costa oeste, diferente das cepas da costa este. Você tem um perfil, uma atenuação totalmente diferente.
brindar, dar suporte ao lúpulo com presença de corpo, encorpamento, mas não doçura ao corpo excessivo. Só um suporte sem atentar contra a drinkability. Perfeito. Então, obrigado, Thiago, pela pergunta. Vamos para a próxima. A pergunta do Bento, então. Quais as rampas mais favoráveis para as leveduras trabalharem melhor ou mais rápido a atenuação? As rampas, está falando do mosturamento? Exato, da mosturação. Perfeito. Mosturação. Que temperaturas deve se trabalhar para ter uma atenuação mais rápida? Mais rápida, eu poderia interpretar ou mais baixa. Se você vai trabalhar perto 60 graus centígrados, você vai ter um maior trabalho das beta-amilases. Essas beta-amilases vão deixar um mosto de maior fermentabilidade. Agora você vai ter uma maior atenuação, maior produção de álcool. Mas a velocidade de fermentação, mais rápido, mais lento, isso não vai depender das características do mosturamento. Sim, o grado de atenuação, que vai ser maior se nós trabalhamos a mosturação perto de 60 graus, e se nós vamos perto de 70 graus, a fermentabilidade do mosto diminui muito, muito rápido. Perfeito. Então, vimos essa diferença de velocidade de atenuação enquanto a grau máximo de atenuação. Obrigado, Bento, pela pergunta. Vamos para a próxima. Temos uma pergunta aqui. Como é o mosto padrão utilizado pela Lallemand para especificar o percentual de atenuação de cada tipo de levedura do seu catálogo? Digo em relação ao malte e processo de mostura. Eu não sei essa informação, Mariano. Tu sabe exatamente como que é o mosto padrão que a gente trabalha? É muito similar ao mosto congresso. Se define lembro que é muito similar ao mosto que figura do mosto dessa apresentação, 35 minutos a 60 graus, 20 minutos a 70 graus. Pois esse mosto se standardiza a 12 graus Plato. Esse é um mosto muito similar ao mosto congresso, standardizado a 12 graus Plato. Maravilha. Então, Thiago, muito obrigado pela pergunta. Vamos à próxima. Sim, esses valores aqui de atenuação correspondem ao mosto. Esse mosto aqui é o mosto congresso, 12 graus, muito similar ao mosto congresso, 12 graus Plato. E você pode alterar todas as propriedades dos mostos, fazendo mostos mais açucarados, mostos mais densos, cambiando as temperaturas, as rampas de mosturação, obtendo diferentes perfis de açúcares, e com as distintas leveduras você pode obter diferentes cervejas. Ou, se você faz provas, mesmo mosto fermentar duas leveduras distintas vai obter atenuações totalmente diferentes.
Maravilha. Mais uma pergunta aqui, porque teve alguns votos. Pergunta do Thiago Jorge. As porcentagens citadas de atenuação, 80% sendo de baixa atenuação, de 80 a 90 média atenuação e maior que 90 alta atenuação, seria em relação aos açúcares fermentescíveis ou levaria em consideração a original gravity, a OG total do mosto? Não, a OG total. Tudo referido a OG total FG densidade final. Apresentação, quando o Mariano falou da fórmula para calcular a atenuação, daí você vai poder ver certinho essa parte também. Próxima. Mostos com bastante adjunto e baixo Φ podem provocar uma mudança na taxa de atenuação de uma levedura... Adjuntos é? Baixo Φ. Low Φ, low nitrogen. Sim. Podem provocar podem provocar uma mudança na atenuação para uma mesma taxa de inóculo da levedura? O baixo FAN pode causar se a nutrição, se você parte de uma levedura seca, você tem uma levedura perfeitamente adaptável para fermentar o mosto. E tem uma nutrição adequada e não vai ter problemas de fermentação. Tem os níveis de ergosterol justos para poder realizar uma fermentação completa sem maiores problemas. Agora, se você começa a reutilizar leveduras, esses nutrientes iniciais vão começar a ser diluídos nas células leveduras filhas. E nas sucessivas fermentações, reusos, você se usa muitos adjuntos, baixo FAN, a nutrição das células vai ser comprometida e seguramente vai ter problemas de baixa atenuação mais diferentes, mais baixas do usual ou do que a cepa realmente poderia fazer. É muito importante a nutrição. Os níveis de ergosterol estão pensados de ser muito importantes na utilização da maltotriose. Se você não tem níveis adequados de ergosterol, à medida que o álcool aumenta, a membrana pode ser desestabilizada e os transportadores de maltose e maltotriose vão ser afetados e a metabolização desses açúcares pode frenar, pode stop e vai ter uma atenuação baixa. Ao mesmo pode ocorrer com o baixo FAN a impossibilidade de poder construir esses transportadores proteínicos. Agora, a nutrição é indispensável. Maravilha. Essa pergunta respondida, então. Vamos à próxima. Essa aqui é interessante. Sempre que compramos uma levedura Lallemand, vemos na embalagem a validade do produto. Mas como saber a real data de fabricação desse produto? Pergunta do Marco Borba. Boa pergunta. Nossos produtos têm uma validade de 2 anos a partir da data de manufaturação. Agora, se você tem a data de validade
de validade, você pode retrospectivamente tentar retrospectivamente chegar à data de fabricação. 2 anos a partir da data de Algumas leveduras de são 2 anos, outras... Se 3 anos, acredito que a CBC1, seguramente, mas Mas não, essa também, se tiver... poderia ser, creio que Belcisson. Belcisson tem 3 anos, mas não são seguros. A maioria são 2 anos da data de manufaturação, de fabricação. E se tiver um interesse nisso também, pode entrar em contato com o pessoal pessoal que revende da Agrária. Eles podem ir atrás do laudo, pedir para nós, ou a gente pode enviar também esses números exatos, caso tenha esse interesse. Se você provvede, nos informa o lote, com essa informação podemos saber efetivamente o dia de fabricação. Perfeito. Então a próxima pergunta do Luiz Fernando, e já veio o Guilherme Boechat logo depois e fez mais uma em cima. Então, o Luiz Fernando pergunta: o que pode levar a curva de atenuação a ter uma parada no meio do processo? E o Guilherme Boechat já pergunta logo depois: e o que a gente faz para retomar essa fermentação? Bom, uma parada de fermentação pode ser isso aqui, uma levedura com um estado fisiológico não ótimo, leveduras que sejam inoculadas no mosto sem oxigênio, não havendo possibilidade de sintetizar esteroides e ácidos graxos insáturos, que eles têm um rol crítico na estabilidade da membrana celular. Quando os níveis de álcool chegam a um ponto que começam a desestabilizar a membrana, as leveduras perdem o controle de o que entra e sai da célula. E nesse momento aqui, a fermentação se paralisa. As células sedimentam e se paralisam. Esse é um dos casos. As parálises de fermentação são fenômenos pouco entendidos, mas a nutrição parece ser uma das principais causas. A perda de ergosterol e ácidos graxos insáturos nas membranas. Outros casos podem ser estresse térmico, leveduras que, não sei, o controle da temperatura dos fermentadores rompe. A temperatura em um tanque, em um fermentador grande, pode aumentar muito alto. Uma volta superada as temperaturas máximas que tolera as leveduras, podem também sofrer um choque térmico e a fermentação pode parar. O mesmo sucede com baixas temperaturas. Uma válvula solenoide que deixa passar refrigerante no fermentador vai abaixar a temperatura. Se abaixa a temperatura muito baixa, vai detener a atividade metabólica das leveduras. O que fazer se isso sucede? Bom, se a temperatura abaixou, o caso inverso, tentar de aumentar as temperaturas para retomar a atividade metabólica.
se a temperatura subiu ou aumentou muito, deveria ver se as células são viáveis ainda. A maioria dos casos, o que deve fazer é, a primeira coisa, tentar de, se a levedura sedimentou, recircular, né? Rouse. Ressuspender a levedura com CO2. Resuspender a levedura para ver se consegue retomar a atividade fermentativa, mas a maioria das vezes isso não sucede e você deve inocular. Mas quando você, e sobretudo nas cervejas de alta densidade, se você excedeu ou passou mais dos 75% da atenuação, vai ser muito difícil a fazer a fermentação repartir pelos níveis de álcool. Já são tóxicos para as leveduras e vai ser difícil repartir fermentações de alta densidade que se passou 75% da fermentação. Se você tem ainda açúcares fermentáveis, a coisa, se a parada de fermentação é mais ao início do processo, é mais fácil fazer a repartir a fermentação. E a maioria das vezes, você pode fazer isso inoculando levedura seca ou incorporando Kreuzen, mosto em fermentação ativa de outro fermentador. Mas esses aqui são casos difíceis. Repartir a fermentação é uma tarefa que pode ser muito difícil. Maravilha. Vamos responder, então, mais duas aqui, que o pessoal está falando, já estamos estourando um pouquinho o tempo. Aqui uma sobre, vamos ver, essa aqui, utilização de mel na fermentação. Seria melhor... Mel, honey. Seria melhor adicionar no início ou mais para o final da fermentação, para favorecer o metabolismo da levedura? Boa pergunta. Uma das coisas que pode desfavorecer o metabolismo da maltotriose é adjuntos, sacarose ou mel. Justamente. O mel é uma mistura de glucose e frutose. Esses açúcares aqui até não são consumidos pela levedura. A levedura não vai tocar nem maltose, nem maltotriose. E se esses açúcares, se a levedura não tem um estado fisiológico adequado, a geração de álcool pode impedir a levedura de metabolizar maltotriose e deixar maior corpo. Agora, o que seria melhor de adicionar também tem que ver que tipo de cerveja você está tentando de fazer. Na minha experiência, indica que se você adiciona mel ao início da fermentação, vai obter cervejas mais secas, mais atenuadas. Se você agrega o mel ao final da fermentação, você já tem maior quantidade já tem álcool pré-formado,
está agregando açúcares, glucose e frutose de alta assimilação, mas que esses açúcares exercem um efeito osmótico muito importante, que somado ao efeito do álcool, não vão ser consumidos totalmente. Você pode encontrar cervejas mais doces, fazendo adições massivas ao final de mel, ao final da fermentação. Maravilha, Mariano. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Vamos para a próxima. Diferenças na temperatura de inoculação e de fermentação podem causar problemas de atenuação? E qual diferença seria aceitável? E que off-flavors podem surgir nesses casos? Pergunta do José Ribeiro, uma pergunta bem ampla, né? Bem ampla. Dá para falar de bastante coisa aqui. Sim, resumindo as possibilidades, as leveduras vão comportar fermentando a altas temperaturas, especialmente as ales, chegando a ter atenuações maiores. Vai atenuar. Nós falamos que os transporters de maltotriose podem ser modificados pela temperatura, no caso das ales. Nas lagers, a temperatura não tem muita influência. As lagers vão metabolizar melhor a maltotriose das ales. Mas as ales, fermentando a temperaturas mais altas, vão ter maior capacidade de metabolizar maltotriose e vai ter atenuações maiores. Además disso, você vai ter, se você vai a temperaturas altas, ou maior de 20, 21, 22 graus, à medida que você aumenta a temperatura, vai ter maior atenuação, maior produção de acidez, maior produção de outros substâncias ativas, como álcools superiores, fusel alcohols, maior produção de corpos cetônicos e aromas solvente. O álcool também vai desequilibrar, vai ter, pela maior atenuação, álcool solitário e agressivo. Mientras que, se você vai fermentar a temperaturas mais baixas, no caso das ales, vai ter produtos com maior corpo, menor atenuação, maior quantidade de açúcares, especialmente maltotriose, sem fermentar, e maior presença de corpo, de encorpamento, menor produção de aromas potencialmente ofensivos, como álcools superiores, menor produção de acidez, uma cerveja mais equilibrada. O meu conselho, ou ao menos o que eu sempre tentei de fazer, as cervejas tranquilas, 1040, 1045, 1050, cervejas com alta drinkability, eu prefiro fermentar a temperaturas mais baixas. Isso deixa mais corpo, mais um suporte de malte à cerveja. Menor acidez, menor produção de aromas. Mas, se você deseja fazer uma Imperial Stout, uma Belgian Ale ou uma Barley Wine, deixa que a temperatura
aumentar até 25 graus, a complexidade vai aumentar e vai acompanhar a cerveja. Isso, e esse é um outro caso, quando a gente está mexendo com taxa de inóculo e temperatura de fermentação, de usar a nossa calculadora de taxa de inóculo, que eu já coloquei aqui no chat para vocês. Obrigado pela pergunta, José. Vamos lá, mais uma. Então, a pergunta é, para as leveduras da Lallemand, ao utilizar o fermento seco, posso inocular direto no mosto e com oxigenação ou sem oxigenação? Boa pergunta também. Sim, as nossas pesquisas no laboratório hemos podido ver ou comprovar que a inoculação direta não apresenta dificuldades em relação a uma fermentação produzida com uma levedura reidratada. Además, também hemos podido ver que dessa maneira você pode lograr atenuações maiores e fases de latência menores com inoculação, um direct pitching, uma inoculação direta. Somente para os casos mais desafiantes, como poderia ser fermentações de alta densidade, alta OG, mostos ácidos. Nesses casos, você poderia fazer uma reidratação da levedura para diminuir o estresse na entrada ao mosto. Isso, ele também pergunta quanto à questão da oxigenação. Tu já falou? A questão da oxigenação. No uso da levedura seca, não precisa. Nós dissemos anteriormente que a levedura seca tem nas suas fases de produção, a levedura é produzida em um ambiente aeróbico, muita oxigenação. Dessa forma, a levedura é carregada com quantidades ótimas de ergosterol, ácidos graxos insáturos, que isso vai permitir a levedura poder fermentar sem não precisando de incorporar oxigênio na primeira fermentação. No sucessivo uso dessa levedura, se você reutiliza essa levedura, nesses casos, sim, vai ter que oxigenar. Mas, se você oxigena o mosto e inocula com levedura seca, não vai fazer nenhum damage. Dano. Não vai fazer nenhum dano à levedura, absolutamente. Ok, acho que temos duas questões aqui que já foram respondidas anteriormente. Tem uma aqui, pergunta, num processo de propagação inicial, num starter, você deixa a temperatura recomendada de fermentação ou pode-se deixar esse starter a temperatura ambiente? Bom, usualmente o processo de propagação começa no laboratório a temperaturas 25, 28 graus. Essas são as temperaturas ótimas pela reprodução da levedura. À medida que você vai avançando no processo de propagação,
você vai abaixando as temperaturas para poder, no passo final de propagação, no passo prévio a inocular ao fermentador comercial, você já deve matchar, você já deve ter praticamente a mesma temperatura que você vai fermentar. Agora, em um starter, é difícil se você faz só um passo de propagação. Você não deveria superar a temperatura de 10 graus de diferença com o mosto a fermentar para evitar um choque térmico. Não sei se a pergunta foi respondida, mas com só um passo de starter, você não deveria ir a temperaturas muito altas para evitar o choque térmico e produzir uma propagação, um crescimento das leveduras decente. Exatamente. Aí você cai com a questão do cobertor curto, né? Que se você aumenta bastante a temperatura, é melhor para a multiplicação das células, mas fica longe da tua temperatura de fermentação e você pode gerar algum estresse por essa diferença de temperatura. Então, é aí que você tem que trabalhar. O ideal é um passo de fermentação. Por favor. Sim. Para evitar um choque térmico. Usualmente, os primeiros passos da propagação, para gerar um número crítico de biomassa, você deve trabalhar a temperaturas maiores a 25 graus. Mas, à medida que você já entra nos propagadores comerciais, você deveria abaixar a temperatura, porque você deve considerar também que o líquido, o mosto de propagação, também pode entrar e alterar os sabores do produto. Agora, se você tem uma propagação nas últimas estágios de propagação, fermentando a temperaturas praticamente esses do mosto em fermentação, não vai ter maiores complicações no flavor, ok? Maravilha. Vamos para a última pergunta agora, então, Mariano. Perfeito. Qual levedura produz mais beta-glucosidase? É o BRY? Beta-glucosidase, sim. Brie, BRY, Brie tem muita atividade beta-glucosidase. New England, nós temos já disponível em inglês uma tabela com as propriedades de cada uma dessas cepas indicadas para IPA. O nosso IPA Toolkit, as leveduras indicadas para a produção de IPAs. Recentemente estamos caracterizando também as capacidades de beta-liase. Mas se eu recordo bem, se as maiores atividades beta-glucosidase são Brie, New England. Eu abri aqui o Best Practice. Então, no próprio site você pode encontrar, no próprio site da Lallemand Brewing, você pode encontrar também essas informações. Também estou colocando o link ali no chat. E com isso terminamos as perguntas. Tá? Então, agradecer você, Mariano, por ter esse tempo para conversar com a gente. Agradecer o pessoal da Agrária também por ter dado esse espaço para a Lallemand. Exato. Eu desejo agradecer a você, Lucas, pela organização, agradecer à Agrária pela oportunidade a nós da Lallemand poder conversar com os cervejeiros. É bom, espero que vocês poder compreender meu portunhol, mas feliz de poder falar com todos
com vocês. Mariano, é o Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, Mariano. como estás? Obrigado a vocês. Obrigado. Tá falando português melhor que o Lucas já. Obrigado pela tua palestra. O pessoal elogiou bastante ali no chat e até pelo número de perguntas aí, deu para ver que o pessoal estava bem interessado, um assunto muito bacana. Obrigado mais uma vez, beleza. Lucas, obrigado também por ter vindo aí participar como moderador das 2 palestras aí da Lallemand. Pessoal, é isso. Dessa forma nós estamos encerrando o nosso congresso técnico online. Como já desde o começo a gente falou, esse ano em função da pandemia, ou como diz a Vitória, que ela gosta de falar, que quem não deve, em função de quem não deve ser nomeado, né? A gente teve que fazer o congresso dessa forma online, mas a gente está finalizando ele aí muito satisfeito, né? A gente teve mais de 3.000, quase 3.500 pessoas inscritas, cervejeiros inscritos aí no nosso congresso. Já teve palestras nossas aí que, contando quem assistiu online ou depois aqui no próprio replay do Crowdcast ou no YouTube, já passaram de 2.000 visualizações, então muito obrigado a todos que estão aí assistindo. Todas as palestras, pessoal, vão ser disponibilizadas no canal da Agrária lá no YouTube, já tem 13 palestras lá disponíveis para vocês assistir, e essa aqui do Mariano, a gente acredita que até amanhã, meio-dia, está disponível. Todas as apresentações também, pessoal, já estão disponíveis no site da Agrária Malte. Você entra lá em www.agraria.com.br/malte, vai na biblioteca digital, tem todas as apresentações lá disponíveis, não só desse ano, como dos últimos congressos. Tem apresentação lá do congresso de 2010, para vocês terem uma ideia, né? A gente espera que no ano que vem a gente consiga fazer novamente o congresso de forma presencial, recebendo muitos de vocês aqui. Mas uma coisa podem ter certeza, em função do sucesso do congresso desse ano, das transmissões, ano que vem a gente vai, mesmo fazendo presencial, vai transmitir as palestras ao vivo. Então eu sei que está longe, mas já podem colocar aí na sua agenda. A semana do dia 19 de julho, de 19 a 23 de julho, será a semana do nosso congresso no ano que vem. E como eu comentei, esperamos que a gente possa fazer também de forma presencial, mas também transmitindo aí para todos vocês, para o Brasil, para o mundo aí, quem quiser assistir da sua casa. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos parceiros aqui, que engrandeceram o nosso evento, né? Vocês acompanharam, a gente teve palestras da Alemanha, da Itália, da Argentina, da Bélgica, Blumenau, Brasília, enfim, todos os lugares aí do mundo. E é isso, pessoal. Então, nos vemos ano que vem. Quem quiser rever alguma palestra, entra lá, curte, se inscreve no nosso canal, curte nossas redes sociais, né? Nosso Facebook, Instagram. E é isso, pessoal. Então, até o ano que vem. Obrigado a todos por terem participado e nos assistido. Obrigado, abraço.